Muito bem, então, hoje é o dia 26 de abril, é uma sexta-feira, são 16 horas e 20 minutos, né? Então já é de tarde. O dia hoje está nublado, a previsão era para já estar chovendo, mas não está, mas vai chover, né? E o nosso estudo aqui é a lição número 8 do segundo trimestre de 2019 e o título da lição é Paternidade e Maternidade. Título interessante, não é? Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a termos compreensão mais profunda e sermos transformados por esses conhecimentos da lição desta semana. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o verso está em Salmo, é o Salmo 127, versículo 3. Então diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Veja só, que coisa mais profunda. Herança, os filhos são herança do Senhor. Então, pertence a Deus para nós cuidarmos, nós pais, né? Avós também têm responsabilidades. Os tios, as tias também têm. Os parentes também têm. Todos os que não são pai ou mãe devem contribuir com a sua parcela para que se forme ali bons cidadãos cristãos. Isso é o que se espera aqui, não é? Aqui nós temos, quanto à paternidade e maternidade, nós temos uma compreensão muito profunda a respeito do significado disso. Deus é capaz de criar vida e os seres humanos são capazes de gerar vida. Então, nesse particular, creio que já foi dito isso aqui nesses estudos, nós mais nos aproximamos de Deus, somos mais semelhantes a Deus. Nós temos capacidade de gerar nova vida. Quando um homem e uma mulher se unem, não é? São capazes disso. Portanto, se Deus é amor, o pai e a mãe também precisam ser amor. É assim que funciona. Então imagine ali, como diz a lição aqui, quando Eva segurava ali, no primeiro dia, Caim em seus braços, nunca que ela imaginava que esse filho dela, quando adulto, iria assassinar seu irmão mais novo. Nunca que ela imaginava isso. Que felicidade, um novo ser ali, bem pequenininho. Né? Que alegria devia ser ver em 1 mês, 2 meses, meio ano, aquela criatura pequenininha já cresceu bastante. Como dizem, parece abóbora, cresce. Né? Bom, mas vamos seguindo adiante. Temos aqui os pais e as mães que não têm filhos. Né? São várias situações. Alguns porque ou o pai ou a mãe não conseguem ter filhos, tem problemas. Às vezes até os dois. Né? Dizem que 5% da população, os dois não conseguem ter filhos. E às vezes porque não querem ter filhos. Hoje existem vários motivos, porque os casais não querem filhos e não são poucos. Né? E isso não é pecado. Não é pecado não querer ter filhos. Né? Não é. Alguns não querem ter porque os tempos estão realmente complicados. Está difícil guiar os filhos no caminho do bem, no caminho da moralidade. Né? Temos hoje aí competindo com os pais a internet, o cinema, os vídeos. E uma enxurrada enorme de publicações, etc., da televisão, impressos. E coisas assim que quase não tem mais como controlar.
está muito difícil, né? Então muitos pais não conseguem ter, outros não querem, outros têm outros tipos de problemas, não tem dinheiro, etc., né? Mas nos tempos antigos era normal, inclusive isso era um problema sério. As mulheres precisavam gerar filhos, isso era mão de obra para a família. Então, quanto mais filhos tivesse, principalmente filhos homens, mais progresso para a família, mais trabalhadores, né? E mais os pais estavam amparados na sua velhice, porque quem cuidava dos pais eram os filhos. Hoje temos o governo, né? Aqui no Brasil temos o INSS, etc. E tal, temos as aposentadorias, temos os planos, temos os seguros, um monte de coisa. E muitos não querem nada disso, constroem prédios, etc., formam patrimônio e vivem de renda, né? Naqueles tempos não era bem assim. Os que eram bem ricos, bom, eles tinham terras, etc. e tal, e isso rendia, eles tinham com que viver, mas nem todos conseguiam tudo isso. Então tinha que ter filhos antigamente. Hoje mudou tudo. Hoje o homem trabalha fora e a mulher também trabalha fora. Também não é pecado a mulher trabalhar fora. Não é pecado. Mas é um problema se tem filhos, né? É um problema para a empresa onde ela trabalha, é um problema para ela que precisa cuidar dos filhos. Daí o que acontece? Tem 1 ano e pouco, já entrega para a escolinha, para a maternidade, para sei lá onde, para empregadas, e sempre os terceiros estão educando mais do que os próprios pais. Sendo que a educação correta é transmitir aos filhos o caráter do pai e da mãe. Mas aí está sendo transferido o caráter de outros. A nossa filha, temos só uma filha, né? Uma. E esse foi o plano. Ela foi educada pela mãe, por mim, pela minha sogra, meu sogro, e um pouco mais distante, porque morava mais longe, a minha mãe e meu pai. Mas principalmente por esses 4 primeiros. E a minha sogra e meu sogro tinham a mesma linha que nós tínhamos. Então deu tudo muito certo. Quando é assim, aí é bom, né? Então, hoje ter filhos é mais um problema do que uma alegria, né? Existe muita competição pelos filhos. Muita coisa querendo influenciar nas crianças. Inclusive as ideologias de esquerda, as ideologias de gênero, etc., né? É muito complicado, mas não quer dizer que não possa ter filhos. Pode, mas vai ser mais difícil educá-los. Vai, bem mais difícil. Vai ter que fazer um esforço maior, mas isso vem mais aqui para frente, né? Assim também tem os pais e mães solteiros, né? Ou não casados. Bom, tem os viúvos, tem as viúvas, tem os separados, né? Tem os que, mulheres que foram abusadas, que não abortaram, o correto é realmente não abortar, a não ser que seja um problema de saúde, né? Enfim, tem várias situações, tem inclusive situações assim bem estranhas, né? Por exemplo, mulheres de produção independente, assim que chamam. São mulheres que se relacionam com o homem, mas só para ter o filho. Depois pode ir embora. Então tem os pais solteiros, pais sozinhos. Mais mães sozinhas cuidam dos filhos do que pais, né? Quantas mulheres foram abandonadas? Quantas mulheres se relacionaram porque ele passou a conversa, etc. e tal. Depois nasceu a criança e não quer nem saber. E isso não é pouco. E muitas vezes são jovens, de 15 anos, 13 anos, 17 anos. Ainda estudando, tem que largar tudo para cuidar dos filhos, do filho, às vezes dos filhos, né? Esses dias eu vi na televisão uma moça que estava com 19 anos, 3 filhos.
Cadê o marido? Não. Pelo que eu lembro, ela nem sabe quem é o pai dessas crianças de tantos. É só fazer um DNA mesmo. Né? Tá assim, hoje. Tá desse jeito. Mas quando são pais solteiros, enfim, mas querem dar uma boa educação. Se é o pai, você é a mãe, quer dar uma boa educação, tem que se firmar muito mais em princípios. Né? É bom quando o vovô e a vovó, seja da parte deles, seja da parte delas, se tiverem ligados, e forem na mesma linha, ajudar, né? E os parentes também têm que dar uma ajuda no sentido assim de visitar, de passar um tempo com a criança, etc. Mas tem que ter os mesmos princípios religiosos, para que as coisas não criem confusão mental na criança, né? São pessoas muitas vezes atribuladas, que precisam, se são da igreja, precisam de um apoio, precisam de uma orientação, às vezes precisa até de recurso financeiro, né? Precisa de uma cesta básica, precisa de um emprego melhor, precisa de uma qualificação, precisa, por exemplo, às vezes são empregadas, são domésticas que trabalham para passar roupa, para cuidar da casa, para limpar a casa, etc. Se essa mulher recebe uma boa qualificação, consegue uma casa de gente que paga melhor. E se ela faz um bom trabalho, ela pode pedir mais. Senão ela sai e consegue outro lugar. Eu conheço casos aqui. Nós tivemos uma empregada, é uma mulher, tem um filho, ela é mãe solteira, mas ela é pequenininha. Né? Então, olha para ela, não, mas essa aí vai querer trabalhar? Gente, a melhor empregada que nós temos até hoje, mas não durou muito tempo aqui, sabe por quê? Bom, uma empresa chamou ela trabalha agora ali no serviço de limpeza da empresa, carteira assinada. Ganha bem? Não ganha bem, mas ganha melhor do que trabalhando nas casas. O emprego é estável, né? Foi chamada. Por quê? Bom, fazia um excelente trabalho. O empresário lá descobriu, não sei se trabalhava para ele ou coisa assim, enfim, foi para a empresa. É assim que nós devemos ajudar muitas pessoas, né? Para melhorar a sua condição de vida. Não vai ficar rico, mas vai melhorar. Sempre que fizer um bom trabalho, tem futuro melhor, né? Pois bem, ter filhos é uma alegria. Eu sempre digo o seguinte, no hospital a única coisa que é boa é o nascimento de uma criança. Porque no mais, vão para lá doentes, vão para lá pessoas em estado terminal, vão pessoas em situação grave, acidentados, etc. E até é bom quando sai de lá e sai com perspectiva de ficar bom. Melhorou tanto no hospital que pode ir para casa e vai ficar bom. Isso é bom. Mas a melhor coisa que tem no hospital é nascer crianças, né? Bom, vem uma nova vida. Já tem uma ala para isso, etc. Isso é bom. O hospital devia ser só para isso. Né? Bom, então, a alegria de ter um filho, uma filha, né? Então a Bíblia diz assim, Provérbios, né? Ensina o menino o caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ah, mas esse versículo nem sempre dá certo, né? Esse versículo funciona para o seguinte caso: se esse menino, quando crescer, souber usar bem o seu livre-arbítrio. Porque se não souber usar bem, nem para Lúcifer, que era o mais bem educado ser do universo, o mais alto ser do universo, criatura do universo, o mais próximo do Criador, que é puro amor. E para ele o versículo não funcionou. Mas por que o problema não está no versículo? O problema está em Lúcifer. O problema não está no Deus que criou Lúcifer. Não, imagina se Deus vai cometer um erro. Não. O problema esteve em Lúcifer, porque ele não soube usar bem o livre-arbítrio.
E essa é uma questão. Ou é livre-arbítrio ou não é. Ou eu tenho o direito de usar a minha liberdade de tomar as decisões que eu quero, ou não tenho livre-arbítrio. Né? Essa é a questão. Então, não existe a possibilidade, por melhor que seja a educação, por mais santos que sejam os pais, de que sempre, nessas condições, os filhos serão bons cristãos e bons cidadãos. Essa é uma possibilidade que não é 100%. A possibilidade de ser melhor é grande. Mas, infelizmente, muitos filhos seguem outros caminhos. Né? Vamos pegar aqui um exemplo que eu anotei aqui para mais adiante. Tem aqui Manassés, o rei Manassés. Foi um bom rei ou um mau rei? Foi péssimo. Fez passar seu filho pelo fogo, coisa que só pagão naquela época fazia. Né? Aí ele teve um outro filho, Amon. Esse foi bom ou foi mau? Péssimo. Seguiu os passos do pai. Daí veio o neto de Manassés, filho de Amon, que se chama Josias, que se tornou rei aos 8 anos. Esse foi bom ou foi mau? Foi excelente. Mas como pode uma coisa dessas? Né? Filho de um pai péssimo, filho de um avô péssimo, e ele se tornou excelente. Existe disso. E os filhos de Josias e outros parentes também, né? Péssimos. Também não deram em nada. Né? Então, gente, o que nós temos que fazer é a nossa responsabilidade de pais. Educar bem os filhos, para que eles façam um bom uso do livre-arbítrio. Depois, a responsabilidade não é mais nossa, é deles. Certo? Essa que é a coisa. Hoje, existem muitas influências no mundo. Muita influência. Já falamos sobre isso, né? Existem impressos, existe a televisão, existe a internet, existem os sites de relacionamento social. Existe, inclusive, a nossa igreja é um perigo. Tenho dito isso, cuidem com a igreja Laodiceia. O que é Laodiceia? É um lugar perigoso, onde tem más influências, onde tem joio. Mas isso não quer dizer que vai sair de dentro dessa igreja. Isso quer dizer que você tem que se cuidar ali dentro, porque pode ter um pastor lá, pode ter um ancião, pode ter um irmão, uma irmã, sei lá o quê, um jovem, um idoso, dando péssimo exemplo. Sim, é Laodiceia. Né? Ainda é melhor que lá fora no mundo, sim, sem dúvida, mas é Laodiceia. Então, cuidado. Tem péssimas influências em todos os lugares. Né? Mas o que nós devemos fazer então, Bruno? Vê se não faça grande besteira, grande bobagem de sair da igreja, porque é Laodiceia. Porque fora é pior. Vê se siga o que a igreja ensina. Siga o que está escrito na Bíblia. Siga Jesus Cristo. Siga as lições da escola sabatina, que são sempre todas boas. Siga os princípios da igreja. Não seja joio, seja trigo. Tenha essa oportunidade de optar, é o livre-arbítrio, tem. Então, faça isso. Né? Não faça grande bobagem. Né? Bom, então nós temos aqui os maus pais e os bons pais. Tanto os maus pais quanto os bons pais podem gerar maus filhos como bons filhos. Né? É muito estranho. Eu conheci um parente da minha esposa que adotaram uma criança. Esse parente da minha esposa, ele e a sua esposa, sempre excelentes cristãos, excelentes exemplos, pessoas honestíssimas, em tudo, corretíssimas. Mas eu acho que não era fácil, não sei se dava para achar alguma coisa nessas duas pessoas, nesse casal, para condená-los. Acho que não. Adotaram uma criança e essa criança se tornou ladrão e viciado.
ia preso, soltava, etc. O pai, enfim, o pai adotivo, a mãe adotiva, falava, roubava de novo. O pai morreu de desgosto, perdendo todo o seu patrimônio, pagando pelos custos dos roubos do filho. Enfim, ficaram sem nada. Pegou um monte de doenças por causa de tanto desgosto, e a mãe também veio a morrer depois. Bom, Abraão, né? Pega o grande Abraão, o pai da fé. Que bobagem que ele fez de gerar ele gerar o filho da promessa, junto com Agar, né? Ismael. Que bobagem que ele fez, né? Pega Eli, o sumo sacerdote, o homem que devia ensinar a nação toda, não ensinou seus filhos. Está escrito na Bíblia, ele foi um mau pai. Pega o caso de Eliseu, não, de Samuel, que foi muito novinho ali para Eli. Foi excelente, sumo sacerdote, mas excelente, né? Não conseguiu guiar direito o primeiro rei de Israel, né? Que usou da sua liberdade para fazer coisas erradas, né? E ele, Samuel, também não conseguiu educar direito seus filhos, que rejeitaram seus filhos, pediram um rei, né? E não queriam os filhos de Samuel, porque eram maus. Mas o Samuel não era uma boa pessoa, não era um bom sacerdote, não. Certamente também foi um bom pai, certamente, porque foi um bom sacerdote, né? Orientou bem o rei depois, né? Mas vê como são as coisas. Então cuida, faça o máximo, não se exija de que você consiga acertar 100%, e também não se exija de que os seus filhos 100% estarão corretos, porque infelizmente, assim como Lúcifer traiu o seu Criador, que era o melhor pai do universo, quem sou eu para ser melhor que acima de Deus, né? Quem somos nós? Lúcifer foi o maior de todos os filhos pródigos, é ou não é? Não é? Não tenha dúvida disso. Assim como Deus Pai que criou Lúcifer foi o maior de todos os pais. Não tem alguém melhor do que ele, não é? Porém, o que aconteceu, né? O pai do filho pródigo, daquela parábola que Jesus contou, foi um excelente pai. Mas o filho queria festa e festa. O que o filho queria? Gastar. Assim como tem hoje. Como tem gente que não sei o que tem dentro aqui, desse lugar aqui assim. Não sei o que tem dentro ali. Eu acho que eu já contei aqui, mas 80%, um programa que fizeram, né? Televisão, não sei se é bem esse percentual também, mas naquele programa foi. 80% dos que ganharam muito dinheiro em loterias, depois de um tempo tinham menos do que antes de terem ganho aquele muito dinheiro. Não souberam usar. Só viveram gastando, foram todos pródigos. Hoje eu estava escutando na televisão, hoje de meio-dia, hoje dia 26 de abril, de meio-dia, 40% dos brasileiros estão endividados, com cartão de crédito, com cheque especial e coisas desse tipo, com contas em loja, com empréstimo bancário, etc. Estão endividados. 40% não sabem usar. Eu não digo que sejam os 40% que não sabem usar, mas um bom percentual desses não soube usar o que ganha. Gastava mais que ganha. Alguns entraram nessa situação porque perderam emprego, porque veio a doença, porque veio algum acidente aqui, alguma coisa ali, etc. Tá bom, daí é outra história, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, infelizmente, né? Mas, enfim, grande parte do povo gasta mais que ganha. São pródigos, né? Não pródigos no sentido de bons
cidadãos que ajudam os outros, pródigo no sentido de desperdício, desperdiçar o que ganham. Não, é uma coisa assim, gasta mais que ganha. Isso é um desequilíbrio que qualquer cálculozinho mais simples, isso vai dar problema. Aquele apresentador, que não me lembro o nome dele, mas do programa da Novo Tempo, né, que fala a respeito de finanças, ele não se cansa de dizer que você não pode gastar mais que ganha, você tem que gastar menos e poupar uma parte, né? Então é assim, esse é o princípio da coisa, simples. Aqui em casa nós não fazemos orçamento de nada, não. Aqui em casa tanto eu como a minha esposa, minha filha também aprendeu assim, etc. A gente gasta o necessário. Por natural, não se vai no supermercado fazer compra, não precisa ter nem lista. No supermercado só compra o que precisa, já faz parte do nosso jeito de ser. E aproveita certas promoções de coisas que são importantes. Porque às vezes vai lá, compra uma promoção, porque aproveita a promoção e nem precisa daquilo, né? Ou vai precisar ler 2, 3 anos. Também não adianta nada. Só gastou à toa. Pois bem, resumindo essa lição que é extremamente prática, não é? Temos que saber aplicar esse conhecimento. Ser pai e ser mãe é substituir Deus em nossos filhos. Temos que saber como Deus criaria os nossos filhos, e assim nós devemos fazer, né? Santíssimo e bom Pai que está no céu, ajuda-nos a sermos bons pais, aqueles que são casais que têm filhos. E ajuda-nos, ajuda os nossos filhos para que se mantenham no caminho certo, sempre sabendo que eles são livres para tomar suas decisões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então tá.